Hoje leremos do versículo 18 ao 25. Meu mouse sumiu, mas vai ficar tudo bem, eu acho. Achou. Tudo bem, então, Romanos 8, é do 18 ao 25, mas eu quero retroceder um versículo com os irmãos, para a gente ter boa compreensão do que o apóstolo Paulo está falando. Apóstolo Paulo, querido, prolixo. Querido prolixo, ele fala uma coisinha assim, dá um start nele, ele desanda a falar outra coisa, e a gente precisa acompanhar o pensamento dele para poder ter boa compreensão do que a palavra de Deus está dizendo. Chama-se digressão. Digressão é quando a pessoa ela está tratando um assunto, aí fala outra coisa, e ela começa a explicar aquilo que ela disse para voltar depois ao tema principal, né? Então, o apóstolo Paulo ele faz muito isso. A gente precisa ter esse cuidado para poder compreender o que ele está querendo nos dizer. É o caso que veremos nesta noite, a partir do versículo 17. Façamos a leitura, então, da palavra de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Olha a digressão agora. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Não, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Não é assim? Vamos orar de novo? Senhor Deus, nos ajuda, por favor, a compreender a Tua palavra. Rogamos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, que o Senhor nos dê bom entendimento, discernimento, sabedoria, luz que vem do alto, para a boa compreensão da Tua palavra. Auxilia-nos agora, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, é sempre bom a gente relembrar o que nós estamos tratando. Estamos tratando a respeito de santificação, porque vimos a santificação a partir do capítulo 6, e qual é a relação com a lei, né? E entramos no capítulo 7, e o capítulo 8 começa a falar a respeito da relação da santificação com o Espírito Santo. Então, o tema continua sendo santificação, e agora, os efeitos da atuação do Espírito. Não é isso? Esse é o tema geral que a gente está tratando. Os efeitos da atuação do Espírito, a semana passada nós vimos o terceiro já. Terceiro. Hoje veremos o quarto efeito. O terceiro efeito era apresentado pelo apóstolo Paulo, apresentando 5 argumentos. 5 argumentos a respeito do efeito de sermos constrangidos pelo Espírito.
Não é isso mesmo? Estão lembrados? Mais ou menos, né? Então, para nossa salvaguarda, tem na internet, no YouTube, no Facebook. Aproveita, assista de novo, rumina, entenda melhor, passa para frente o aprendizado, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Para que mais pessoas vejam, ouçam, escutem a palavra de Deus, o evangelho da salvação, com pureza, segundo a palavra de Deus. Compartilha, né? Não é propagandinha para ganhar, não, é para nós divulgarmos a palavra de Deus, né? Então assista outra vez, relembra quais são os argumentos que ele deu para entendermos melhor esse terceiro efeito da atuação do Espírito Santo em nós. Qual é o efeito? O efeito de nos constranger. Mas no quinto efeito, melhor dizendo, no quarto e no quinto, ele nos apresenta aí dois argumentos, né? Nos argumentos do efeito do Espírito nos constrangendo. Ele nos fala a respeito de sermos filhos e, por conta de sermos filhos, somos também herdeiros. Ao falar isso, ele faz essa digressão. O Espírito Santo atua em nós, por isso somos constrangidos por ele. Então, a palavra de Deus que apresentou essas 5 razões para sermos constrangidos pelo Espírito, destes 5, os 2 últimos trazem essa digressão importantíssima, que é o sermos adotados como filhos de Deus, somos herdeiros. Somos também herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Versículo 17. A questão aqui é, herdeiros do quê? Aí ele complementa assim, se com ele sofremos, vamos ler junto esse finalzinho do 17? Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O que quer dizer isto, senão, em outras palavras, somos primeiramente herdeiros do sofrimento. Captou? Somos herdeiros com Cristo, primeiramente do sofrimento, para então herdar também a glória que lhe foi dada. É importante nós entendermos o que ele está dizendo aqui no versículo 17, para poder ver a digressão, o que ele está falando, quando ele fala de sofrimento e glória. Sofrimento do presente, glória do porvir. Então, poderíamos naturalmente perguntar, mas espera aí, pastor, lá o primeiro versículo do capítulo 8 começa logo com 2 pés no peito, dizendo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porquanto ele sofreu a nossa morte, a nossa dor, ele já sofreu no nosso lugar. A pergunta que não quer calar, se ele já sofreu, por que então o sofrimento para nós também? Se Jesus já sofreu, por que devemos sofrer? Se já não há condenação, por que sofremos? Como se condenados estivéssemos? Essa pergunta fica ali incomodando, e a resposta é precisamente o tema da mensagem de hoje. Qual seja o quarto efeito da atuação do Espírito Santo? Somos salvos na esperança. Somos salvos na esperança. Esta é, então, a importantíssima digressão do apóstolo Paulo. Pelo fato de sermos herdeiros de Deus, ele apresenta quais são as razões da nossa esperança. 3 razões, motivos. Ele fala assim, nós devemos também ter esperança por isso, por isso, por isso. Por quê? Primeira razão que ele apresenta, aleluia. Primeira razão
é que há algo indescritivelmente melhor adiante. Bendito seja o Senhor, a nossa vida não se limita a isto aqui. Há algo muito maior, muito melhor. A vida. Estamos aqui de passagem. Então essas dorzinhas aí, viu? Essas angústias, as perseguições, as preocupações, é tudo tão difícil, tão complicado. E o inimigo grita como cantamos. E o teu Deus, onde está? Achei bonitinho, viu? Que está digitado ali com aspas e tudo, parabéns. Não sei quem digitou, mas... E o teu Deus? O que é isso aí, rapaz? E essas dores aí, essas enfermidades? Nós somos salvos na esperança. Nós não veremos aqui agora. Nós o vemos pela fé. Nós cremos, esperamos, aguardamos. Há algo melhor. Versículo 18 diz assim: porque para mim mesmo eu tenho por certo. Olha que coisa linda. A confiança. A palavra de Deus é verdadeira. Eu tenho por certo. Eu não tenho dúvida. Eu não estou enganado. Eu confio em Deus e na sua palavra. É Ele que está dizendo. Eu tenho por certo que os sofrimentos do presente. Então, meus irmãos, as igrejas que ficam aí dizendo assim: olha, quer parar de sofrer, vem agora. Que conversa é essa, rapaz? Parece que não é a mesma igreja que o apóstolo Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo. Não é a mesma igreja que fala a palavra de Deus. É uma igreja que tem sofrimento, sim. Agruras, problemas, sofrimentos semelhantes aos vossos e perseguições. E às vezes não é essa perseguição física que a gente sabe que tem, da igreja perseguida em tal lugar, em tal lugar. Aqui não, aqui a gente não tem perseguição. Tem sim. Tem sim. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades. Eles querem nos derrubar. Precisa ver qual é a estratégia que eles estão usando agora conosco. Estão atacando a nossa mente. A estratégia dele é terrível, é intencional, não é gratuita. Haverá momentos aí de perseguição física também. Pode ficar tranquilo, vai chegar. Há momentos em que as coisas naturais que se sucedem ocorrem também a nós. O vírus vem para o vizinho e vem para mim também. Não é isso? Estamos sujeitos, estamos aí, neste mundo caído. Os sofrimentos, eu tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A palavra, a glória a ser revelada, está dizendo tudo. Não é agora, há de ser revelado ainda. É grandiosíssimo. O apóstolo Paulo afirma categoricamente: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, citando o Antigo Testamento até, o que Deus tem preparado para nós. Vislumbramos, conjecturamos, imaginamos, pensamos, olhamos para as promessas, mas como será? Como é isso? Parece que a gente não sabe nem viver mais sem a luta, sem a dificuldade. Mas, rapaz, vai ter graça, será? Será tão maravilhoso que vai ter graça assim? Será alegria indizível, será um gozo de êxtase permanente, desfrutar da presença de Deus, sem dor. Tu vai ficar até com saudade dessa dorzinha, que é companheira há tantos anos. Só que não, né?
Não se pode comparar o sofrimento do presente com a glória que há de ser revelada em nós. Não pode se dizer com palavras humanas o que foi visto para expressar o que há de ser a glória de Cristo. Algumas coisinhas ele nos deu a entender. Um corpo que se transporta no tempo, nos lugares, que atravessando paredes, parece que não se podia deter. De repente ele se acha no ambiente, o corpo glorificado de Cristo, não é? Aquele corpo glorioso, luminoso, algo semelhante. É necessário que nós entendamos que o Senhor Jesus morreu assim como nós morremos. Foi sepultado. E ele venceu a morte e levantou-se num corpo glorificado. Para que nós saibamos que assim há de ser também conosco. Aleluia! Nada pode se comparar. Então nós somos salvos na esperança. Somos salvos na esperança de algo indescritivelmente melhor, que há de se chegar, indizível, incomparável, absolutamente desejável. É o anseio da alma, é o que nós queremos, é o que nós desejamos. É a esperança. Não está aqui nessas coisas do mundo não, gente. A segunda razão que o apóstolo Paulo nos apresenta, como razão da nossa esperança, é o testemunho da própria criação. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso, quando a palavra de Deus personifica coisas. Quando ele diz, por exemplo, esta terra, este monte é testemunha do que eu estou dizendo. Como assim? O monte é testemunha do que eu estou dizendo. A natureza, as árvores batem palma para o Senhor. Não é que as árvores estão lá, feito um desenho animado, né? Mas quando a gente ouve o estatalar das folhas, o vento batendo, você contempla e diz, olha a mão do Senhor aqui, fez tudo isso, fez essas coisas maravilhosas, né? O apóstolo Paulo está personificando a criação, a natureza, dando-lhe 3 atributos humanos, né, para a criação, para nos dar mais esta razão da nossa esperança. Quais são esses atributos que ele dá à criação, à natureza, para nos dar razão da esperança? Ele fala de paciência, submissão e esperança. Olha só o que diz o versículo 19, falando da paciência. A natureza, a criação está aguardando, o atributo aí é paciência, está aguardando pacientemente, né? Mas não com indiferença. Olha o que diz o versículo 19. A ardente expectativa. Ela aguarda uma expectativa, com a certeza que ele disse anteriormente, eu estou certo que vai ser assim. A natureza também o sabe. Os animais, as árvores, os bichinhos, toda a natureza sabe, obedece o Criador e aguardam com ardente expectativa, desejando, e não vê a hora de que aconteça o que está prometido para nós. Aguarda, a ardente expectativa da criação, aguarda o que ela aguarda? A revelação dos filhos de Deus, porque a natureza sabe, não me pergunte como é isso não,
A personificação é interessante porque não é literal, mas ao mesmo tempo nos revela coisas. Que a natureza está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Nós vamos ver a implicação disso. As digressões do apóstolo Paulo, coisa linda e maravilhosa, né? Então, a natureza aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem no sacrifício remidor, que creem no seu nome, que creem que Ele é o Filho de Deus, e que, portanto, se fez humano para nos representar naquela cruz, morrendo, sofrendo a punição pelos meus pecados. Agora eu sou adotado pelo Espírito Santo, me convencendo do pecado e do juízo, crendo em Jesus para a salvação. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Já aconteceu? Sim. Mas ainda não. Que é isso, hein? É a teologia do já, mas ainda não. Já foi feita, executada a obra, a remissão, não há mais nada a fazer, senão alcançar os seus eleitos no poder do Espírito Santo para, ouvindo a mensagem, crerem. Ao crerem, tem que continuar demonstrando que crê, comprovando, aguardando. Então, a natureza que aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus é que, quando então, finalmente, na volta de Jesus, houver a restauração do nosso corpo, glorificando Ele, revelando a glória vindoura a nós, em nós, também a natureza há de ser restaurada. O apóstolo Paulo, personificando a natureza, diz: ela sabe disso, espera e aguarda com ardente expectativa o dia em que nós formos restaurados e glorificados por causa da obra remidora do sangue de Jesus e da aplicação, a atuação do Espírito Santo em nós. A natureza aguarda. Em segundo lugar, ela aguarda porque o outro atributo é a submissão da natureza. Olha como ela se comporta. A criação está sujeita. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vontade. Está sujeita à vontade. Não voluntariamente, quero dizer. Não por opção dela. Não é ela que fez algo para estar sujeita à vaidade. Mas por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? Aqui é duplo o pensamento, né? Porque tem a causa dessa sujeição, que a submeteu a natureza a este cativeiro, que o apóstolo Paulo vai falar logo na sequência. Qual é a causa? Pensem comigo. É o próprio Adão que pecou. É isto que sujeitou a natureza a uma maldição. Por quê? Esta é a causa. E qual foi a consequência? É a punição de Deus, a revelação da sua ira contra o homem pecador, contra o pecado. Maldita será a terra por tua causa. Percebe agora a natureza personificada dizendo assim: rapaz, Adão, se a natureza pensasse, né? Se a natureza pudesse falar,
tivesse esse atributo. Adão, que é isso que você fez? Eu fui criada antes mesmo de ti. O Senhor me fez para te abençoar, para suprir, para que você tenha a beleza, para que você tenha as cores, para que você tenha os sons da natureza, para você tirar o mantimento. Você me dá uma dessa? Foi mal para ti mesmo. E agora eu estou, ao invés de ser apenas bênção, estou também amaldiçoada. Ela se submete à ordem dada pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. A criação, a natureza, criada para ser bênção. Lembrem-se do que nós falamos de manhã. Projetadas. Um ser inteligente, um projetista, arquitetou tudo, pensando no homem, pensando nas suas necessidades, em supri-las todas. Depois de suprir em tudo, ele disse: ainda tem que fazer, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. E aí também faz da sua costela uma auxiliadora. Né? Tudo pensando no bem-estar, na construção da família, nesta beleza, neste lugar maravilhoso, suprido de tudo. De tudo você pode desfrutar, mas não pode comer desta árvore. É justamente a que o cabo quis comer. Entrando assim, o pecado no mundo. Por causa deste pecado, a punição foi: maldita será a terra. E ela então se submete àquele que a sujeitou. Né? Por isso eu disse, o pensamento é duplo. Adão a sujeitou porque pecou, mas submetida à maldição que foi dada pelo próprio Deus, ela então segue o que ele disse. Produz abrolhos, espinhos, dificuldades, necessidades extras. A maldição não é o trabalho, não. A maldição é a dificuldade com que você vai conseguir. Né? Tudo que era um trabalho tranquilo, pacífico, sem dor, sem agrura. Não pense que o Senhor está nos prometendo um paraíso sem trabalho. Não, não seremos um monte de ociosos, não. O que vai ser o pastor? Rapaz, não sei não. Mas o Senhor não nos fez para ser ociosos. Mas o trabalho agora ia ser com dor, com suor, com lágrimas. A terra não funcionaria, a criação não funcionaria da mesma maneira antes do pecado. Então, por isso ela se sujeita em maldição para a humanidade. A natureza é ao mesmo tempo uma bênção, no sentido de que ela revela que há um Deus, criador de todas as coisas, esse ser inteligentíssimo, calculou tudo previamente, mas ela mesma também, proclamando a glória de Deus, proclama a sua ira. É perceptível. O apóstolo Paulo diz no começo da carta aos Romanos, né? A natureza revela que há um Deus e que ele está irado com toda a criação. Né? Então, a natureza, personificada aqui pelo apóstolo Paulo, traz essas três condições. O terceiro atributo de personificação da criação é que ela está também esperançosa. Olha que palavra que ele usa para a natureza. Não é interessante? Ela também está esperançosa. 21, versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção,
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a esperança da natureza é deixar de ser maldição, é projetando para o futuro, para as promessas. Ela tem a esperança, a confiança, tem por certo que Deus há de tirar o pecado totalmente. Então, notem, por isso que eu disse o já, mas ainda não. A obra de Cristo foi completa, porquanto ele disse, está consumado. Ele já fez. Não precisa mais ir matar cordeiro, não precisa mais andar em escadaria de joelho, não precisa caminhar quilômetros de joelho, nada disso mais precisa ser feito. Então, somente basta-nos crer nesta promessa maravilhosa e nos alimentarmos da esperança que Ele vai completar esta obra em nós. A natureza fica aqui só na esperança, na expectativa, aguardando, submetida à ordem do Todo-Poderoso, mas não vê a hora de tornar-se outra vez apenas bênção e não mais maldição. Quero cumprir para vocês, amigos, queridos, co-criaturas, quero ser bênção apenas para vocês. Não vejo a hora, eu estou na esperança, é a natureza falando, não vejo a hora de que vocês sejam libertados para serem glorificados e eu também ser junto. Então, olha essa razão que o apóstolo Paulo está esperando, dando esses atributos à natureza. A esperança dela é deixar de ter maldição para ser libertação, para ser outra vez bênção, total e irrestritamente, tal qual foi projetada lá no início, para ser bênção. E de forma, então, que a natureza dá pleno testemunho do poder de Deus, da sua glória, da sua sabedoria, do seu poder, da sua inteligência, bem como dá testemunho da ira e da maldição de que nós nos metemos, porquanto desobedecemos na pessoa do nosso pai representante, Adão. Se a própria natureza aguarda pacientemente, submissamente, dando testemunho da sua ardente expectativa na esperança da concretização das promessas de Deus, quanto mais nós devemos ter também esta ardente expectativa da restauração. É uma esperança viva, certa. Não é uma esperança assim. Eu espero que sim, né? Fulano, ele sempre diz isso, espero que dessa vez não. Você está acreditando ou está duvidando? Não é dessa esperança que a palavra de Deus está falando. Está falando de uma convicção. Eu espero, vai acontecer em breve, cabalmente, bendito seja. A própria natureza, então, nos dá esse testemunho. É a razão apresentada para a nossa esperança. Razão da nossa esperança. Terceira e última razão da esperança que o apóstolo Paulo apresenta para a nossa salvação, somos salvos pela esperança, é o testemunho do próprio Espírito Santo. Porque nós estamos estudando, né, o assunto do apóstolo Paulo, olha ele voltando da digressão. O que ele está voltando? O assunto é a atuação do Espírito em nós. E quais são os efeitos que isto gera em nós. Então, a própria atuação do Espírito é um testemunho de Deus em nós. Versículo 22 a 23. Sabemos, né? Porque sabemos que a criação há um só tempo, então, desde que o pecado entrou, até agora, há um só tempo, até agora, geme e suporta angústias. Nós podemos perceber isto, né?
Se eu deixar um preguinho aqui em cima, eu volto daqui 1 ano, como é que ele está? Enferrujado, corroendo. Quem te viu, hein, Alberto? Logo ontem, cabeludo, né? Faz pouco tempo, gente, eu lembro dos meus cabelos. Eram castanhos, quase claro. Passou algum tempo. É isso aí que vocês estão vendo. Não é só o cabelo, não. O corpo, as costas, joelhos, vai se desmanchando. Todo dia a morte chega. A corrupção vai caindo, vai quebrando. Parece que desmanchando. Então, a criação está gemendo. É perceptível, não é? É audível até. Nós podemos ver, ouvir o gemido. Cada dia que passa, parece que ela vai marchando, né? Diz os astrônomos que as estrelas vão se apagando. Tem um tempo para elas. Não é tanto quanto tempo eles estão dizendo que são, né? Que tem que ter. Mas nós temos uma certeza. Quem vai destruir estas coisas para a renovação é o próprio Deus. Mas como o apóstolo Paulo está dizendo, né? Esse gemido presente na natureza é presente também em nós. Não somente ela, versículo 23, mas também nós. Aí ele fala algo maravilhoso, ele faz uma digressão de novo. Oh, meu Deus, Paulo, rapaz. O que ele fala agora? Também nós estamos gemendo, percebendo chegar ao fim. São muitos temores. O vazio da alma, o encaixe das coisas, a compreensão do todo. Um vazio que só pode preencher com o seu Criador. Não há outra forma, não há outra maneira. Mas aqueles que têm as primícias também sentem. Olha que interessante. Mas o apóstolo Paulo nos traz, então, este testemunho do Espírito para dizer o seguinte: eis aqui talvez a principal razão da nossa esperança. O Espírito Santo nos é dado como primícias. Sabe o que é isso? É um retornozinho lá no Antigo Testamento, quando se fazia as festas das primícias. E o que era a festa das primícias? Os irmãos devem se lembrar muito bem. Na época da colheita, se colhia a melhor parte, a primeira parte. Consagrava-se ao Senhor aquela parte, dizendo: Senhor, eis aqui o melhor da minha colheita, eu trago para consagrar ao Senhor, em reconhecimento de que é o Senhor que me deu todo o resto. Tudo vem de ti. Por isso eu oferto ao Senhor o meu melhor. As primícias. Sabe o que isso está dizendo? O próprio Deus nos respondendo, dizendo: eu estou oferecendo para vocês. É comovente, hein? Eu estou oferecendo para vocês as minhas primícias. Eu estou dando uma amostra do que tem mais. Este aqui é o Espírito Santo, é o meu Espírito que eu estou dando a vocês, como uma amostra, uma dica do que será futuramente. É por isso que eu disse: já aconteceu? Já. Ele já deu as primícias. Já nos deu o Espírito Santo. Ele já nos despertou. Já nos iluminou a mente, o coração. Ele já nos tem dado
por demais, o sustento, o consolo, o ensino, o trazer à memória, o segurar pela mão, o guiar, o dirigir, são apenas as primícias. O Senhor está dizendo, tem muito mais. Você nem sabe, você não tem ideia, se as primícias é o Espírito Santo, Ele demonstrando esse amor para conosco. Bendito seja, não nos entregando aos nossos próprios pensamentos horríveis, ridículos, que se voltam contra Deus em rebelião e se afasta dele, quer satisfazer o ego, a carne. O Espírito Santo entra com esses efeitos na nossa vida, efeitos de nos convencer, de nos guiar, de nos dirigir, de nos dar paz, nos dar a confiança na palavra, nos convencer de que é a plena verdade, é Ele que faz isso, nós não somos capazes disso. É Ele que nos convence, para dizer, como diz o apóstolo Paulo, se eu estou bem certo, eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para me dar, para guardar o meu tesouro. Tem muito mais. É a esperança. Quer razão maior que essa? Esta é a razão, o testemunho do Espírito Santo. Nós, os que temos as primícias, temos a esperança. Igualmente sofremos no íntimo. Como assim sofremos? Porque se não fosse assim, nós não queríamos saber. Até mesmo esse sofrimento que compartilhamos com a criação é bênção de Deus agindo em nós. Porque nós, quando temos o melhor desta terra, a gente começa a achar que é essa a bênção, que não precisa esperar por outra, não. A palavra de Deus é tão maravilhosa. Tem um versículo que diz assim, que se você se constitui amigo do mundo, satisfação com o que já tem, se constitui inimigo de Deus. Ele faz por onde a gente não se apegar tanto assim não com essas coisas aqui. Sofrimentos, gemidos, agruras, problemas, dificuldades, nos faz nos apegarmos mais a Deus. Os momentos que eu fiquei mais pertinho de Deus, são os momentos que eu estava pior. Quando estou fraco, aí é que estou forte. Por quê? Pertinho do Senhor, intimidade, cheio do Espírito. Ele vem como primícia. Os gemidos trazem a presença do Espírito. Sem gemidos, parece que a gente fica mais satisfeito por ali. A palavra de Deus diz algo tremendo. Eu tenho ciúme de vós. Interessante, né? Vocês estão procurando outro Deus, satisfação com esse mundo. É seu carro, é seu negócio, é sua isso, seu aquilo, as suas profissões, os seus, sei lá, os seus cargos, ou como é que fala, as graduações. Tudo isso para você tem valor maior do que o próprio Deus. Estão buscando a satisfação neste mundo, a alimentar seu ego, e etc., para se afastando de Deus, dando então lugar à idolatria. O Senhor diz, eu tenho ciúme de vós. E por isto, são necessários que gemamos, que ansiamos pela volta, pelo retorno, pela descida do nosso Senhor, aguardando então, olha agora o que diz o restante do versículo, olha aí comigo, agora para você, não fala que é eu que estou inventando as coisas, olha o que está escrito, aguardando, o quê? A adoção de filhos. Mas rapaz, não falou agora há pouco que já foi adotado? É
mais ou menos assim. Como que alguém foi ao orfanato, assinou os papéis para adoção, mas não pode levar agora não. Nós precisamos que você demonstre que quer mesmo. Ou, no caso da criança, para que ela demonstre que realmente quer ir para a sua casa, para não ter problema depois. Eu sei, foi fraca o exemplo, mas o Senhor Jesus já veio, enviou o Espírito Santo, já assinou a papelada, já declarou que nós somos seus, já nos resgatou, já nos adotou, mas ainda não levou para casa. Por isso nós estamos aqui gemendo, dizendo, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu creio, é isso mesmo que eu aguardo com esperança, aguardando a concretização da adoção, que será naquele dia glorioso, quando o Senhor Jesus voltar, fará a redenção do nosso corpo. Vê como agora dá mais sentido ao que eu disse no começo? Aguardando a adoção e a redenção do corpo. Ele já exerceu, já fez, já está consumado, mas haverá um dia que, assim como ele ressuscitou, glorificando, redimindo o seu próprio corpo, também fará conosco, resgatando ele das profundezas. Não sei se você vai morrer queimado, afogado, ou inteirinho aí, com um vírus, ou não sei lá o quê, mas quando jogar lá naquele buraquinho lá, dentro da caixinha, vai apodrecer, e vai os bichinhos comer, vai um para cada lado, e como é que fica? O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A nossa capacidade intelectual não alcança, mas Ele vai redimir o nosso corpo, restaurar, Ele vai recobrar. A visão do profeta Ezequiel é tremenda. Vai começar a se ouvir um estatalar de ossos se levantando, juntando os artelhos, e subindo à presença de Deus, num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. O termo usado lá é um átomo de tempo, assim. O átomo, até então, quando dito isto, era a partícula indivisível. Hoje, parece que os cientistas dizem que já conseguiram dividir, né? Prova é a bomba atômica, que é do núcleo do átomo. Eita! Não vamos falar muito disso, que eu não entendo é nada. Mas quando ele disse um átomo de tempo, ele estava querendo dizer assim, numa fração de segundos que você não consegue dividir. Opa! Num estalar, num dardejar de cauda de peixe, também é usado para isso. Sabe quando o peixinho faz assim? Não é rápido? Rapaz, nesse tempo que o peixinho fez isso aqui, já está restaurado, ou estará restaurado, na volta do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são seus filhos, adotados por Ele. E Ele virá para buscar. Tá vendo? Vai voltar ao orfanato, para nos levar para a sua glória. Concluindo, aleluias. A conclusão eu extraí do próprio texto, versículo 24 e 25. O que é que diz? Ele tá justificando tudo isso, essa digressão dele, né? Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como se espera. Então não aconteceu ainda. Nós estamos esperando acontecer. Concretizar a conclusão a plena das promessas do Senhor. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos,
Segue o exemplo da natureza, personificada há pouco pelo apóstolo Paulo. Com paciência aguardamos. Com paciência. Tem um outro versículo que diz assim: o agricultor planta e pacientemente espera o fruto. Assim o Senhor fez conosco. Ele veio e plantou a semente. E então, neste glorioso dia, verá o fruto. E aí será a colheita. Isto é um efeito da atuação do Espírito Santo em nós. O quarto efeito da nossa série de estudos aí, os efeitos da atuação do Espírito Santo em nós. A esperança da salvação. Mas, se não há condenação, por que então o sofrimento? Não respondeu essa pergunta, não? Não se trata de condenação, meus amados irmãos, mas de uma comprovação da nossa fé. Somos salvos na esperança em algo glorioso que está ainda por vir, e não no aqui e agora, naquilo que vemos, naquilo que apalpamos, mas naquilo que aguardamos. E se Jesus já sofreu em nosso lugar, pastor, por que a gente tem que sofrer também? Se Jesus é Senhor e Mestre, e bem o dizeis, porque de fato Ele é, sofreu angústias, perseguições, também nós que somos servos haveremos de passar por lutas e perseguições, e sofrimentos semelhantes. E toda a vossa irmandade na face da terra, não pense que você é exclusivo, não. Tudo eu, só comigo, não. Toda a vossa irmandade está passando por lutas e tribulações e perseguições e sofrimentos. O apóstolo Paulo diz em outro lugar: já estou dividido. Já não sei se quero estar com Cristo agora, que é infinitamente melhor, ou ficar aqui e sofrer o sofrimento que resta para o corpo de Cristo. Percebe? Há, portanto, um sofrimento a se cumprir em nós. Provação da nossa fé. Demonstração. Eu creio não no que eu estou vendo, mas na palavra de Deus, que haverá de me dar conclusivamente essas coisas em breve, cabalmente. Resta ainda este sofrimento para o corpo de Cristo. Qual é o corpo de Cristo? A sua igreja, o seu povo. Há um sofrimento, não há surpresa. Então, sabendo disto, entendendo isto, o que devemos fazer? Que aplicação nós damos para esta mensagem? Irmãos amados, talvez a principal seja: renove a tua esperança. Deixa a tristeza. Encara as dificuldades, as lutas, como uma coisa natural, que estão aí para serem enfrentadas, não para ser resmungadas, choradas, e com alta piedade. Para de autopiedade. Pensa para frente, com esperança. A natureza gemendo e dizendo: mas eu estou ansiosa para chegar o dia. Vai chegar, aleluia. O Senhor está voltando, bendito seja. É assim mesmo, levanta e sacode a poeira, vai em frente. Renova-se a esperança. Não podemos permanecer como incrédulos, como aqueles que não têm esperança. Andemos, não pelo que vemos, mas continuemos firmes a pregar com esperança, com segurança, com certeza, porque Deus é o Deus da esperança. Ele é o Deus das promessas. É o Deus que cumpre as suas promessas. Apeguemo-nos a Ele. Confiemos. Diz o apóstolo João: a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. Oh, glória a Deus. Purifica-se todo aquele que nele tem essa esperança. E o apóstolo Pedro: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ele é o Senhor. Sujeitai-vos a Ele.
sob a poderosa mão de Deus. Ó, emendei outro versículo de Tiago, né? Sujeitai-vos a Ele. E agora, estando sempre, olha, para fechar essa aplicação, estando sempre preparados para responder a todos que vos pedir. Qual é a razão da tua esperança? Qual é a razão da tua esperança? Somos salvos na esperança. Esteja preparado para responder. Quando alguém perguntar, quando alguém não entender, opa, por que você é tão alegre toda hora, todo tempo? Por que você não tem pensamentos negativos? Por que você está sempre trazendo uma solução, uma coisa, vendo o lado positivo? Porque eu tenho o Deus da esperança. Ele me deixa aqui, me colocou aqui, para ser instrumento em suas mãos. Esse é um pensamento para nós, para nossas vidas, que Deus nos abençoe e nos preserve a esperança nos nossos corações. É mais um efeito da atuação do Espírito Santo em nós. Aleluia. Vamos consagrar ao Senhor as nossas vidas, vamos responder a Ele. O cântico vai nos ajudar, mas não deixe de fazer a sua oração pessoal. Eis-me aqui, Senhor. Renova em mim a esperança. Quero ser um instrumento. Vai orando. Vai apresentando ao Senhor aí a sua vida.